te aceito. Vamos lá, então. Boa noite. Hoje, dia 25 de maio, quarta-feira, né? A gente vai dar andamento ao nosso caderno de exercícios da Meta 1. Eu quero, por gentileza, que você já abra. Eu vou te mostrar como é que eu fiz para organizar a minha vida aqui, ó. No meu computador, na área de documentos, eu coloquei assim, MP, material de apoio, que é aquelas apostilas verdes que eu te encaminhei, Meta 1, Meta 2, Meta 3. Se eu vou pedir alguma coisa da Meta 1, eu entro aqui e está o meu caderno de exercícios, tá bom? Nós paramos ontem na questão número 23. Já se encontre aí questão 23. Enquanto eu vou abrindo aqui. Nós vamos hoje para a questão número 24. Um minutinho para você se encontrar. Olha aqui, pessoal. Você todos os dias tem que acompanhar o teu material aqui, o seu edital esquematizado. A gente está dentro de direito constitucional. Já resolvemos. Se você resolveu mais, você coloca aí, tá? Mas comigo, já resolvemos 23 questões. Hoje a gente vai dar uma alteradinha, né? Que vamos resolver um pouquinho mais. Vamos lá, questão número 24. Eu peço que qualquer dúvida que você tenha, você me demande no áudio, que eu não estou visualizando a tela do Meet, tá bom? Posso iniciar? Converse comigo pelo áudio. Posso iniciar? Pode, professora. Vamos lá. Em relação a direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. É absolutamente livre a manifestação do pensamento. Gente, a Constituição diz, é livre, ela não coloca essa cláusula de absolutividade. E mesmo assim, torna-se errada a questão quando ele coloca assim, não sendo vedado o anonimato. Gente, o texto constitucional é claro ao dizer que é vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento. Você pode falar o que você quiser, desde que você assine embaixo. A letra B diz assim: não é reconhecido aos transgêneros o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Nós já temos uma decisão, pessoal, dos tribunais superiores que diz o seguinte: o transgênero, ele pode sim modificar seu nome e seu prenome, e ele nem precisa, muitas vezes, pessoal, a pessoa que queira modificar o nome e o prenome em decorrência do sexo, ter feito aquela cirurgia de transgenitalização. É reconhecido, sim, aos transgêneros o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil, inclusive sem ter que pedir autorização do juiz. A letra C diz assim: a garantia do voto secreto, entendida como elemento fundamental do sistema democrático, não pode ser suprimida por meio de emenda. Na aula de ontem, eu te falei das chamadas cláusulas pétreas. Vocês se lembram? Que são cláusulas que não podem ser modificadas nem mesmo por uma emenda constitucional na Constituição. O que não pode de nenhuma forma ser alterado dentro da Constituição, dentro do nosso Estado? A forma federativa de Estado, os direitos individuais, a separação dos poderes, o voto secreto, direto, universal para todos, né? Então, está corretinha, de acordo com o artigo 60 da Constituição Federal. Está lá no artigo 60, no parágrafo 4º, as chamadas cláusulas pétreas. São cláusulas que não podem ser modificadas pelo legislador. A letra C está certa.
a garantia do voto secreto, entendido como um elemento fundamental do sistema democrático, não pode ser suprimido, nem mesmo por uma emenda. E a letra D diz: a Constituição não excepciona do dever geral de informar a hipótese de informações imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado. Mentira! A Constituição diz que, pessoal, a informação é livre, sendo possível relativizar esse direito quando essa informação colocar em risco a segurança da sociedade. Aí, nesse caso, é possível o Estado estabelecer um certo tipo de sigilo, ok? A resposta da questão 24 é a letra C. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que é uma cláusula pétrea? Usem o microfone para falar comigo. Peguem, por favor, antes da gente seguir para a próxima, a sua Constituição. Já deixa aberta aí no teu computador. Vá para o artigo 60 da Constituição. Artigo 60. No artigo 60, no parágrafo 4, olha aqui, ele vai dizer o seguinte: não será objeto de deliberação, ou seja, não pode chegar esse assunto no Congresso, uma proposta de emenda constitucional que vise abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir, falem comigo, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos individuais. O artigo 60, parágrafo 4º, é chamado de cláusula pétrea. O legislador não pode propor uma emenda constitucional, ou seja, algo que vai modificar a Constituição, que vise a abolir novamente a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os chamados direitos e garantias individuais. Questão número 25. Vamos focar no mandado de segurança. Fernanda, o mandado de segurança é um remédio constitucional. Verdade. Ele é utilizado para quê? Para proteger direitos. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança são chamados de direitos líquidos e certos. O que isso significa? São direitos que eu consigo provar eles de plano, eu não preciso discutir. Se eu apresentar, por exemplo, um documento comprobatório, isso é direito líquido e certo. Fernanda, o mandado de segurança protege que tipo de direito? Um direito que você não consegue proteger nem por habeas corpus, nem por habeas data. E quando a autoridade, ela for o quê? Agente público ou alguém que exerce o ônus público. Prof, me dá um exemplo da utilização do mandado de segurança. Você fez uma prova, tá? E você foi eliminado na prova física porque você... Não, vamos falar da prova física, não. Vamos falar da prova de saúde. Você tinha 1 centímetro a menos do que deveria ter. Enfim, imagina uma situação assim, bem absurda que te levou à eliminação. Houve uma violação ao seu direito, beleza. Aí você vai bater as portas do judiciário pedindo para que o judiciário analise essa lesão a esse direito. Aí você vai se perguntar assim, será que esse meu problema está relacionado ao direito de ir e vir?
Ou seja, um habeas corpus? Claramente que não. É a tua prova, é o teu acesso ao concurso público. Professora, esse meu direito, será que eu consigo resolver com habeas data? Foi acesso à informação de interesse pessoal que foi me negado? Não, também. Se você tem uma lesão a um direito em que você não consegue proteger esse direito nem por habeas corpus, nem por habeas data, e quem fez isso é uma autoridade pública, taca-lhe mandado de segurança. Vamos analisar aqui a questão número 25. Olha o que ele diz na letra B. É possível a utilização do mandado de segurança contra um ato praticado no exercício da atividade delegada pelo poder público. Gente, a Constituição Federal, prestem atenção, vá lá para mim, para o artigo que fala do mandado de segurança, que é o artigo 5º. O artigo 5º está lá no inciso, olhem aqui, 69. Vou te dar um minutinho para você pegar, por favor. Ok? Pegaram? Olha o que diz o artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo que não seja amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Quando, Fernanda? Quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso do poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público, ou seja, os chamados agentes delegados. Olha lá. Deixa eu abrir aqui. A letra B diz: é possível a utilização de mandado de segurança contra um ato praticado no exercício da atividade delegada pelo poder público. Certo ou errado, pessoal? Certo. Ok? Resposta é a letra B de bola. Questão número 26. Consulplan. Todas as afirmativas a seguir referem-se ao título 2, capítulo 1 da Constituição Federal de 88, exceto uma, ele que é a errada. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação da lei. A letra A é letra fria do que diz a Constituição. Todo crime, para ser crime, tem que estar previsto na lei, lei em sentido estrito, aquela lei amplamente debatida no Congresso. Tanto o tipo penal quanto a pena tem que estar prevista. Está lá no artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Fernanda, será que é somente nesses casos? A lei só poderá restringir nesses casos? Vamos deixar essa aqui em aberta. Olha o que diz a letra C. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Professora, será que isso aqui está lá no artigo 5º? Ele diz na letra D, é garantido o direito de herança. Eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Visualiza isso aqui para mim. Os direitos fundamentais, eles são divididos em 5 espécies de direitos. Olha o que eu estou falando. Os direitos fundamentais são divididos em 5 espécies. Direitos individuais e coletivos. Segundo, direitos sociais. Terceiro, direito de nacionalidade. Quarto, direitos políticos. E 5, partidos políticos. São 5 subespécies dos direitos fundamentais. Nessa questão, ele te pediu a primeira, direitos e deveres individuais e coletivos. Esses direitos estão previstos dentro do artigo 5º.
Fernanda, será que esse direito aqui, que é um direito social, olha aqui, ó, tá onde? Está no artigo 5º ou no artigo 6º? Poxa, professora, que sacanagem. Pessoal, é por isso que eu estou te preparando e vou te preparar por meio da análise da letra fria da lei. Não fica com preguiça de fazer todo o esquema que a professora lhe pedir. Olha aqui. De repetição de leitura fria da Constituição. O artigo 8º que diz ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado, está dentro de direitos sociais. Olha a sacanagem da questão. E o restante, Fernanda? Todo o restante está previsto no artigo 5º do nosso texto constitucional. Amanhã, nós vamos dar continuidade no artigo 5º e eu vou fazer na meta de amanhã, você refazer a leitura do artigo 5º e aquele exercício de fixação de preenchimento das lacunas. Fernanda, mas eu já fiz. Você vai refazer, confia em mim. É processo contínuo de repetição. A resposta, portanto, é a letra C. Aqui não é direito e dever individual e coletivo. Aqui está dentro dos chamados direitos sociais. Alguém tem alguma pergunta? Você me entendeu? Entendeu, pessoal? Ô, gente, interage comigo. Entendi, professora. Entendemos, sim, professora. Beleza, vamos lá para a próxima questão. No artigo 5º, olha aquele que é memorização do artigo 5º. Estão garantidos os direitos individuais e coletivos. Está lá, direito individual de propriedade, de herança. Será que ele colocou livre associação para fins paramilitares? Você tem direito de se associar para fins paramilitares, por exemplo, PCC? Não, gente. É livre a associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. E aqui é direito individual, livre exercício do trabalho, verdade. Fernanda, então a resposta errada é a letra D de dado. É livre a associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. Questão número 28. Percebam que a banca ela é legalista, ela gosta da letra fria da lei. Vamos lá, questão 28. Considerando o previsto na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. A casa é o quê, gente? Asilo inviolável do indivíduo. Uma vez um aluno falou assim para mim, Fernanda, me dá teu HD. Ele acha que eu tenho um processo de memorização muito bom. Mas o que eu falei para ele? Gente, essa coisa de memorizar, ela está muito relacionada com o processo de repetição e de falar em voz alta. Enquanto eu falo daqui, eu espero que você esteja, o quê, pessoal? Falando aí do lado de lá, em voz alta. Isso vai te ajudar a memorizar. A casa, por uma questão de proteção à intimidade, ela é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador. Essa aqui é a regra. Em voz alta. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Mas tem exceção, Fernanda? Tem. Qual é a exceção a essa inviolabilidade domiciliar? Flagrante delito, desastre, para prestar socorro. Houve um flagrante delito, invade casa, desastre, invade casa, prestar socorro, invade casa. E a ordem do juiz também pode invadir a casa, desde que seja o quê, pessoal? Durante o dia. Ordem judicial tem que ser cumprida durante o dia. É o que torna a questão incorreta, então, a nossa resposta.
A letra B diz assim: a obtenção de certidões em repartição pública para defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Na hora da prova, ele vai trocar essa palavrinha pessoal por interesse coletivo. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal é assegurada a todos, independentemente do pagamento de taxas. Professora, está correto, mas lá na hora da prova, se ele quiser te confundir, ele vai falar assim: é assegurado somente para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Está errado. Todo mundo, não importa pobre ou rico, tem direito à obtenção de certidão em repartição pública para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Isso é assegurado a todos. E eu não posso cobrar nenhum tipo de taxa. Qualquer documento necessário para o exercício da cidadania não pode ser cobrado nenhum tipo de taxa. O direito de greve, está lá na Constituição, será exercido nos termos e nos limites definidos em uma lei específica, verdade. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Quem já estudou direito administrativo comigo sabe bem o que é isso. Prorrogável uma vez por igual período. O direito de greve, ele é assegurado, mas para ter direito a esse direito, tem que ter uma lei específica regulamentando esse direito. A letra D diz que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos. O concurso no qual vocês estão inscritos, ele pode ter lá no edital prazo de validade 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. O que diz a lei é até 2 anos. Fernanda, se em 2 anos ele não me chamou, a administração pode prorrogar uma vez esse prazo? Pode. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Se você não tiver dúvida, me permita passar para 29. Ok? Ok. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, marque V para as afirmativas verdadeira e F para falsa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, residentes ou não no país. A Constituição diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Professora, eu vou memorizar isso? Vai. A todos são assegurados o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui ele traz um direito que não está previsto expressamente lá no artigo 5º no caput, tá bom? Então, vamos ler com muito cuidado. Brancos, negros e pardos são iguais em direitos e obrigações, nos termos a serem estabelecidos em uma lei complementar. Senhores, em nenhum momento a gente leu isso aqui. Nos termos, não há igualdade, não tem que ter uma lei para regulamentar. Todos são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Vá marcando aí do lado. Ninguém será submetido a vexame, não. Ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Então, as 3 primeiras já estão falsas. Olha aqui, ó. 3 primeiras estão falsas. É inviolável a liberdade de viver. Sendo, verdade, é inviolável o direito à vida, sendo assegurado o livre exercício da cidadania e garantida, na forma da lei complementar, a proteção às propriedades privadas. Não é na forma da lei complementar que eu vou ter assegurada a proteção da minha propriedade. É na forma da Constituição. É a Constituição que assegura a proteção às propriedades privadas. É assegurada a prestação pecuniária
nas entidades civis e militares de internação coletiva. Nas entidades civis e militares de internação coletiva, é assegurada assistência religiosa. São invioláveis, verdade, a intimidade, a vida privada, a honra do marido. Que porra é essa aqui? Não tem, a Constituição não diz a honra do marido, a Constituição diz a honra, a imagem das pessoas, né? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Resposta é a letra A. Ok? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Tá começando a ficar fácil as coisas, gente? E aí? Tudo bem? Você se comunica comigo. Vocês estão aí, gente? Melhorando. A Larissa salvou a turma. Vamos lá. Reginaldo, o áudio não funciona. Próxima questão. Já estamos na questão número 30. A Constituição prevê ações específicas de controle da administração. Ou seja, ações em que eu posso controlar os atos da administração, às quais a doutrina se refere com a denominação de remédios constitucionais. Quais seriam os remédios constitucionais passíveis de ser utilizados individualmente, por qualquer pessoa física? Qualquer pessoa física. A ação popular não pode ser. Né? Não é qualquer pessoa física que pode impetrar ação popular. Quem pode impetrar ação popular? O cidadão. O cidadão. Ação rescisória. Ação rescisória, mandado de injunção. Gente, eu vou dar uma olhada no gabarito, mas eu acho, eu não sei o que significa aqui, querelas nulitatis, mandado de segurança e habeas data. Deixa eu dar uma olhada aqui no gabarito. A questão 30, ele está marcando que é a letra C. Mandado de segurança e habeas data. Vamos levar isso para a prova. Não me pergunta, depois você pergunta para o Google o que é essa querela nulitatis. Professora, a senhora falou de ação rescisória, eu não falei em nenhum momento de ação rescisória. Por que a ação popular não pode ser impetrada por qualquer pessoa? Porque a ação popular ela só pode ser impetrada por cidadão. E cidadão é aquele que pode votar, tá bom? Vamos lá para a próxima. Questão 31. Vou te dar 1 minuto para você analisar e marcar. Qual a resposta? Olha lá. É garantia fundamental de todo indivíduo reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Verdade. Todo mundo pode reunir-se sem armas em locais abertos ao público. Não preciso de autorização, independentemente de autorização.
Fernanda, preciso pedir autorização de alguém? Não, eu preciso apenas de um prévio aviso à autoridade competente para não frustrar uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ele diz assim: é garantia fundamental de todo indivíduo reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Nos termos do artigo 5º da Constituição, a afirmativa está perfeita, correta. Guardem isso. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Questão número 32. Vou dar 1 minuto para você analisar sozinho e marcar a alternativa correta. Marcaram? Questão 32 diz assim: perigosa quadrilha de narcotraficantes em determinada cidade brasileira planeja executar uma série de atentados, com real possibilidade de produzir mortes entre civis, com o intuito de espalhar pânico na cidade. Gente, aqui é uma ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, claramente. Gasparzinho, integrante da facção criminosa, é preso e interrogatório por meio da técnica do waterboarding, afogamento simulado. Houve o quê, pessoal? Uma série de tortura aqui, ó, que não é permitido. Aplicada pela autoridade policial, confessa e fornece detalhes sobre o plano terrorista. Tal fato possibilita a ação preventiva das forças de segurança daquela unidade da federação, que assim conseguem impedir a execução dos eventos. A respeito da situação descrita, é correto afirmar que, gente, mesmo que isso tenha ajudado, isso não é permitido, tá? Olha lá, viola o princípio da individualização da pena, não é a individualização da pena que está violando aqui, é da dignidade da pessoa humana, né? É amparado pela supremacia do interesse público? Claro que não. O interesse público não ampara o quê? Situações de tortura. Ponderando os bens jurídicos em oposição, é amparado pelo princípio da proporcionalidade. Não, pessoal. Um dos princípios que possui natureza absoluta no nosso Estado é o quê? É a impossibilidade de realização de tortura. A letra D é a menos errada. O certo é, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Resposta da 32, eu vou até olhar aqui no gabarito, o que ele colocou. 32, ele colocou letra D mesmo. Viola o devido processo legal. 33, vamos lá para 33. 1 minuto. Na verdade, a 33, ela não é de artigo 5º, tá? Então, eu vou pular a 33. Vá para 34.
Marcaram? Gente, se comunica comigo. Marcaram? Sim. Acerca dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 1. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Correta. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ou anonimato. Perfeito. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Certo. Salvo apenas os casos de determinação judicial. Aqui não é só determinação judicial, mas eu tenho prestação de socorro, desastre, flagrante delito. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. A lei pode criar exigências, qualificações profissionais. A lei diz, só pode advogar quem tiver OAB. Então, a resposta é VVFF, letra D de dado. Gente, se você está caladinho aí, é porque eu estou entendendo que você está entendendo tudo. Não entendeu? Para e pergunta. Vai lá para 35, 1 minuto. Qual a resposta da 35? Professora, eu marquei a C, mas não tenho certeza. Maristeu é brasileiro e reside na cidade do Rio de Janeiro. Recentemente descobriu que uma fábrica de eletrônicos vem reiteradamente despejando dejetos e resíduos tóxicos em um córrego. Ou seja, ele está o quê? Contaminando o meio ambiente. Com o intuito de proteger o meio ambiente, ele pode propor uma ação popular. A ação popular é o remédio constitucional dado ao cidadão para proteger o patrimônio, o meio ambiente, a moralidade administrativa. Para que ele possa propor a ação, ele tem que comprovar a condição de cidadão. Todo cidadão é parte legítima para a propor a ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente. Ok? A resposta é a letra B de bola. Ele tem que comprovar a condição de cidadão para propor a ação popular. 1 minuto 36. Resposta, qual é, pessoal?
Resposta. Vamos lá, se manifestem. Qual a resposta? Gente, eu estou dando aula para a parede. Vamos lá, usa o fone. Qual a resposta? Meu áudio não funciona. Ninguém vai falar comigo, né? Meus amigos. Vamos lá. Ele quer a resposta incorreta sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. É incorreto afirmar, letra A, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação. Perfeito. Não pode ter nenhum tipo de censura ou licença, ou seja, essa expressão da atividade intelectual, artística ou científica independe de censura ou licença. Letra B. A. Cidadão brasileiro tem, independentemente do pagamento de taxas, direito de petição e direito de certidão. Esse direito que independe do pagamento de taxas é direito de petição e de certidão. Quando ele fala petição aos poderes públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade. Letra B está certa. No caso de um iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, certo? Só vai ter indenização aqui se houver dano, e essa indenização ela é ulterior. Uma associação dos servidores públicos de determinado município, se expressamente autorizada, terá legitimidade para representar seus filiados na via judicial ou na via extrajudicial. Uma associação, pessoal, ela pode te representar desde que você expressamente a autorize. E, por fim, a letra E. Uma associação dos servidores públicos de determinado município só poderá ter as suas atividades suspensas por determinação judicial, exigindo-se, em tal caso, o trânsito em julgado. Ô, gente, eu só exijo o trânsito em julgado se eu for dissolver. Se eu for suspender, eu não exijo o trânsito em julgado. Uma associação vai ser dissolvida. Eu só vou poder dissolver com uma decisão transitada em julgado. Agora, e se eu tiver que suspender? Uma simples decisão já pode suspender, ok? Vai lá. Bora lá. Ninguém tem nenhuma dúvida, né? Então, vamos passar para 37. Eu vou te dar 1 minuto. Trinta e sete. Qual a resposta da 37? Falem aí para mim, por favor. Eu acredito que seja a letra A. Olha lá. Em uma situação de iminente perigo público, a autoridade policial arrombou a porta da casa de um morador do município de Nova Friburgo, visando o quê? Prestar socorro.
a uma pessoa em situação de emergência no imóvel vizinho. Olha aqui, no imóvel vizinho. Então, ela invadiu um imóvel para poder salvar a pessoa que estava no outro imóvel. A conduta desse policial. Aí a letra A tem amparo nos direitos e garantias fundamentais. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pode se valer, né? Sendo cabível posterior indenização em face de algum dano causado naquele imóvel. A resposta é a letra A. Ok? A 38 não diz respeito ao assunto da nossa aula. A 39 é a mesma questão, tem amparo nos direitos e garantias fundamentais, sendo cabível posterior indenização em face dos danos causados. E, por fim, a 40. A 40 é interessante, vou dar um minuto para você analisar. Questão 40 diz o seguinte: Carlos é presidente de uma associação civil sem fins lucrativos, cujo objeto estatutário é buscar a proteção de determinados direitos afetos à comunidade onde reside e também exerce sua atividade profissional. Ciente de determinado ato governamental que atinge comunidades estabelecidas em municípios vizinhos, mas que poderia ser ampliada para atingir sua comunidade, embora não constasse qualquer dado objetivo nesse sentido, decide impetrar mandado de segurança coletivo. Ô, gente, uma coisa que eu quero que você guarde. O mandado de segurança, ele pode ser ou individual, eu impetro, ou pode ser um mandado de segurança coletivo. Fernanda, se todo mundo, se eu, você e todo mundo que está aqui na sala, 14 pessoas, estiverem com um problema, a gente pode se unir e impetrar mandado de segurança coletivo? A gente não pode. Você vai memorizar processo de repetição contínua de informação. O mandado de segurança coletivo, ele só pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. O partido Fernanda Pérez pode impetrar mandado de segurança coletivo? Não, porque eu não tenho ninguém lá do partido Fernanda Pérez no Congresso. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe, sindicato ou uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. São dois tipos de entidades que podem propor mandado de segurança coletivo. Partido político que tenha representação no Congresso e uma entidade de classe, sindicato ou uma associação, olha lá, pessoal, uma associação legalmente constituída e em funcionamento pelo menos um ano. E aí ele pergunta assim, nos termos da Constituição, o mandado de segurança coletivo é restrito aos partidos políticos. Errado. Partido político com representação no Congresso, entidade de classe,
sindicato e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. É próprio dos sindicatos de empregados privados legitimado a pessoas físicas, não pessoas jurídicas, passível de impetração por uma associação no interesse dos associados, desde que ela esteja legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Ok? Alguma pergunta até aqui? Se comunica comigo, pessoal. Tranquilo? Suzana, Andréia, Reginaldo, Jaiana, Flávia. Dá uma olhada aqui para mim agora. Olha para cá. Quantas questões nós já fizemos? 40. Em tese, já acertamos 40. Vá atualizando o teu material. Beleza? Vamos finalizar esse primeiro tempo da aula pegando para mim agora aquele caderno de fixação. Eu vou abrir aqui o meu caderno de fixação da meta 1. Pega lá, meta 1. Deixa eu ver aqui se eu acho fácil a minha meta 1. Caderno de fixação, pessoal, da meta 1. Abra aí para mim. Meta 1, fixação. Vou abrir aqui. Só um minutinho, que eu vou abrir aqui o meu. Esse caderno aqui, ó. Pega aí essa meta 1, caderno de fixação, rapidinho aí para mim. Já pegaram? Já sim. Já? Já. Pessoal, olha a dinâmica. Você vai fazer a leitura em voz alta junto comigo aí do outro lado, mas claro que com teu áudio desligado. Ah, professora, eu não vou fazer. Vai fazer sim. Agora não é hora de eu explicar, eu só vou ler junto com você, ok? Vamos lá, que é Constituição Federal. Vá para o artigo 5º. Eu quero o artigo 5º. Todo mundo em voz alta. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Todo mundo repita comigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição e não de lei complementar. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano material, moral ou à imagem. Se alguém, pessoal, te ofende, você tem o direito de responder proporcionalmente àquele agravo. Guarda comigo. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou imagem. Inciso 6º, é inviolável, ninguém pode violar a sua liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vou ler de novo e você vai ler aí do outro lado em voz alta. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção nos locais de culto e as suas liturgias. 7º, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Repitam comigo. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O inciso 8º, ele diz: ninguém pode ser privado dos seus direitos por acreditar em alguma coisa. O fato de você crer em alguma coisa não te pode, pessoal, impedir o exercício de um direito. Se você é adventista e não o quê? Trabalha, não pode fazer nada durante a luz do sol, a tua prova tem que ser dada depois que o sol raiar. Você não pode ser impedido de realizar uma prova de concurso. Olha o que diz o inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Você só vai poder ser o que? Limitado, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e a recusar cumprir prestação alternativa fixada em lei. Minha religião não permite pegar em armas, Fernanda. Beleza, você vai lá no exército e fala, não vou o quê, pessoal? Realizar um serviço militar obrigatório. Aí o Estado fala assim, beleza, mas você vai fazer algo alternativo. Se você disser, não vou fazer, aí sim vai poder ser limitado o seu direito. Olha o que ele diz. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo só vai ser limitado se você invoca aquilo que você acredita para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta e a recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada na lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Não é por determinação policial. Inciso 12. É inviolável o sigilo da sua correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, comunicação telefônica por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. Vá acompanhando aí comigo, por favor. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos lá, 14. É assegurado a todos a informação, porém vai ser resguardado o sigilo da fonte, quando necessário a quê? Ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Não é permitida, é vedada de caráter paramilitar. Exemplo, PCC. 18. A criação de uma associação e na forma da lei, pessoal, e na forma da lei, a de cooperativa, independe de autorização. Para criar uma associação, uma cooperativa, eu preciso de autorização do Estado? Não. Guardem, inciso 18. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedado a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 18, repitam comigo em voz alta. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativa, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Quando que eu posso dissolver uma associação? Decisão judicial transitada em julgado, ou ter suas atividades suspensas. Uma simples decisão judicial. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, qual é? Dissolução, o trânsito em julgado. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm que ter autorização, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito de herança. Olha aqui, o artigo 5º fala do direito de herança. Olha lá, pessoal. Aqui, na verdade, o inciso 22 não é herança, é propriedade. É garantido o direito de propriedade, mas a gente também vai ver daqui a pouco que tem o direito de herança. Essa propriedade, ela tem que atender à sua função social. É garantido o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito individual do artigo 5º. A propriedade atenderá à sua função social. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade, pessoal, pública, ou por interesse social, desde que haja uma justa e prévia indenização em dinheiro, a não ser os casos previstos na Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, desde que haja dano. A pequena propriedade rural, não é a grande, não é a propriedade, é a pequena propriedade rural, assim definida em lei. Quem vai definir o que é uma pequena propriedade rural é a lei. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que ela seja trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inciso 27. Olha o que é um direito fundamental. Aos autores pertence o direito. O que, pessoal? O direito indeterminado de utilização, publicação ou reprodução de suas obras.
pelo tempo, pessoal, que ele viver. Guarde isso, tá? Eu não lembro exatamente a palavra do texto constitucional, mas ele diz algo que aos autores pertence o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir as suas obras. Esse direito vai ser transmitido pelos herdeiros por um tempo, não é indeterminado para os herdeiros, que a lei fixar. Guardem, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, que vai ser transmitido aos herdeiros pelo tempo em que a lei fixar. São assegurados, nos termos de uma lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e da voz humana, inclusive nas atividades desportivas. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e da voz humana, inclusive, a prova vai colocar excluídas as atividades desportivas, inclusive as atividades desportivas. São assegurados ainda, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de invento industrial privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse pessoal coletivo e o desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso país. É assegurado, olha o que diz o artigo 5º, o direito de herança. A sucessão, ou seja, a herança de estrangeiro situado no país vai ser regulado pela lei brasileira. Se um estrangeiro tem imóveis no país, a lei brasileira é que vai regulamentar essa transferência desses bens em benefício de cônjuges ou filhos brasileiros, sempre que a lei do morto não seja mais favorável que a lei brasileira. É o que diz o inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cujos. O Estado, olha aqui, está no artigo 5º, promoverá na forma da lei, olha esse direito fundamental, a defesa do consumidor. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Só não será informado aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Leiam comigo em voz alta. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Inciso 34, a Consulplan gostou desse dispositivo aqui. Vamos focar com mais carinho nele. São a todos, ou seja, não importa, seja rico, seja pobre, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição e o direito de certidão. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. 1. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Você vai requerer para defender seus direitos ou representar contra ilegalidade ou abuso de poder, isso não pode lhe ser cobrado. Ou seu direito de certidão em uma repartição pública, não é em repartição privada, não. Olha para cá, foca nisso aqui. A obtenção de certidão em repartição pública para a defesa de direitos e esclarecimentos de informação de interesse coletivo, Fernanda, não interesse pessoal. 35. Uma lei não pode excluir da apreciação
apreciação do Poder Judiciário uma lesão ou ameaça a direito. O Poder Judiciário ele deve atuar toda vez que houver uma lesão ou ameaça a direito. É o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Inciso 36. A lei não pode vir, uma lei nova não pode vir prejudicar o que já está estabelecido. Ou seja, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Isso em respeito ao princípio da segurança jurídica. No Brasil, não pode haver juízo ou tribunal de exceção. Aqui, pessoal, só pode haver um órgão instituído pelo Estado para julgar, que é o Poder Judiciário. Criar um órgão judicial para um determinado crime é inconstitucional. O Tribunal do Júri é reconhecido no nosso Estado. E o Tribunal do Júri tem plenitude de defesa, sigilo nas votações, soberania dos vereditos. E eu vou ao Tribunal do Júri se eu cometer um crime doloso contra a vida. Ou seja, aqueles crimes, de acordo com o Código Penal, que são dolosos contra a vida: homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio ou aborto. Só esses 4 tipos de crime vão a júri popular: homicídio, instigação a suicídio, infanticídio e aborto. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação da lei. Princípio da legalidade. A lei penal não pode voltar, a não ser salvo se ela for boa para o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Próximo, a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades individuais. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível e está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei vai considerar inafiançável e insuscetível de graça e anistia a prática do tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. Inafiançável e insuscetível de graça e anistia, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Próximo, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da intranscendência da pena. Agora, aquela pena de pagar alguém vai passar. Olha o que diz a Constituição. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos de uma lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. Teu pai morreu, mas ficou devendo R$1.000. Se ele te deixou um patrimônio de R$500, você só paga 500. A lei vai regular a individualização da pena e vai adotar, dentre outras, as seguintes penas: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou a pena de suspensão ou interdição de direitos. No Brasil, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá pena de caráter perpétuo, não haverá pena de trabalhos forçados, não haverá pena de banimento e no Brasil não haverá pena de caráter cruel. A pena vai ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado.
em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, princípio do juiz natural. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo, seja judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado, aquele que tem RG, não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. Será admitida ação privada no crime de ação pública, se o MP não oferece ação pública. A lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa no local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, seja com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida. Está devendo, você não vai preso, a não ser obrigação alimentícia. Depositário infiel não cabe mais. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo que não foi amparado, nem por habeas corpus, nem por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança coletivo, quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político que tem algum representante no Congresso, uma organização sindical, uma entidade de classe ou uma associação, desde que essa associação esteja legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor dessa ação popular isento do pagamento de custas. Ele só vai pagar se ele estiver agindo de má fé. O Estado vai prestar assistência jurídica integral e gratuita para aqueles pobres na forma da lei. O Estado vai indenizar o condenado
quando houver um erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro de nascimento e a certidão de óbito. As ações gratuitas são habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos no âmbito judicial e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Olha aqui uma emenda de 2022. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções, amanhã eu vou detalhar isso aqui com mais carinho na aula de revisão. Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, cada casa vai aprovar em 2 turnos, por 3/5 será equivalente a uma emenda constitucional. O Brasil vai se submeter ao Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Professora, como que a senhora conseguiu memorizar todas essas informações? Repetição. Ok? Alguma pergunta? Fala comigo! Vocês estão aí, gente? Estamos. Beleza, então, meia hora para descanso para a gente voltar para analisar a meta 3 do dia de hoje. Até daqui a pouco. Tchau.